Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom voltar aqui depois de algum tempo. Essa igreja acabou ficando marcada na minha história, já que eu tive o privilégio de, durante algum tempo, embora curto, servi-los aqui e servir ao Senhor também enquanto servia a essa igreja. E hoje é um momento que dá também uma alegria maior de poder estar aqui, que é poder presenciar esse ato, da fidelidade do nosso Deus e também da gratidão da família e da resposta também de obediência de Robledo e Lorena, trazendo o filho para receber o sinal e o selo da aliança. A aliança que aponta que esse menino faz parte de um povo que foi amado e escolhido antes da fundação do mundo, para que Deus revelasse nesse povo a graça dele, a misericórdia dele e a salvação. Então, estar aqui nessa noite também é um motivo de muita alegria. E nós vamos, para a nossa edificação e para a glória do nome do nosso Deus, voltar as nossas atenções agora para o livro sagrado, em Gênesis, capítulo 17. Abra a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 17. Nós faremos a leitura de todo esse texto. Gênesis 17, a partir do primeiro versículo até o final. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela.
Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei e fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Isaque, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa. Assim os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez, rogando a bênção do Senhor sobre nós. Senhor, eis diante de nós, Deus, a Tua palavra, e eis o nosso coração diante de Ti. Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ilumine a mente, o coração, que o Senhor nos faça compreender a Tua palavra, que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos guie na exposição da Tua Santa Palavra, e que todos nós aqui, que somos parte do povo do Senhor, sejamos edificados, que a Tua igreja seja edificada, seja desafiada pela Tua palavra, e que o Senhor não apenas nos dê a condição de compreendê-la, mas também de responder positivamente à Tua palavra nessa noite. Inclina o nosso coração para que sejamos obedientes à Tua voz. É o que nós rogamos a Ti em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um ponto na nossa doutrina, né, que é extremamente precioso para nós, mas que curiosamente não é o ponto que as pessoas, quando olham para nós, identificam com o devido valor que deveriam dar, que é a doutrina do pacto, a doutrina da aliança. Isso é algo extremamente precioso para nós. Normalmente, quando as pessoas pensam na igreja presbiteriana, o que destaca a análise que elas fazem a respeito daquilo que nós cremos e de que nós fazemos, normalmente é o que diz respeito à eleição incondicional, à predestinação, a forma como nós batizamos, que é por aspersão, ou até mesmo o fato de batizarmos crianças. Normalmente é isso que chama a atenção, como se essa fosse a grande diferença, né? Mas o que as pessoas ignoram é que subjaz a tudo isso, na base de toda a nossa convicção, aquilo que nós entendemos que é ensinado pela Escritura a respeito do pacto que Deus tem com o seu povo. A doutrina do pacto, ela é fundamental para nós. A doutrina da aliança, ela é fundamental para a nossa forma de olhar para Deus, de ver como Deus se relaciona com o seu povo e ver como que nós temos que responder a Ele também. A doutrina do pacto é algo essencial para a nossa espiritualidade e para a nossa devoção. E o texto que nós acabamos de ler é um texto que fala justamente a respeito disso, a respeito de pacto, a respeito de aliança. E aqueles que andam com o Senhor precisam entender como que se deve viver nesse cenário, nesse contexto de pacto, de aliança.
E é justamente a respeito disso que nós vamos pensar nessa noite, né? O tema da nossa mensagem é a vida do povo chamado para viver a aliança com Deus Altíssimo. Como é que é essa vida? Como é que a gente vive? Andar com Deus e viver com Ele é tão somente crer que Ele existe, crer no amor dEle, crer na misericórdia dEle, de vez em quando se voltar para Ele, principalmente nos momentos de aperto. É apenas reconhecer que Ele está aí, que Ele teve misericórdia, que Ele enviou seu Filho, né? E esse feriado que acabou de passar da Páscoa sempre nos lembra disso, né? Para aqueles que não se lembram disso continuamente, pelo menos uma vez ao ano tem um feriado que serve para despertar a memória, né? É assim que a gente deve caminhar com Ele, é assim que o povo que foi chamado para viver com Ele deve caminhar. Que a igreja é a comunidade do pacto, isso não resta dúvida, né? Os evangelhos deixam isso muito claro, o Novo Testamento deixa isso muito claro. O povo é chamado para viver uma aliança com Deus. Isso inclusive é anunciado no primeiro ato formal que sela essa relação, que é o batismo, que é um sinal e selo da aliança. Aquilo que o Isaac acabou de receber aqui. É aquilo que todo aquele que se torna membro de uma igreja recebe, né? O que é o sinal da aliança. Ele é chamado para essa realidade. Agora, como que a gente vive isso? Né? O que é exigido de nós? Meus irmãos, né, obviamente, o texto que nós temos diante de nós não esgota, né, esse assunto e nem nos dá todas as respostas para essa pergunta, mas nos dá algumas, né, que são extremamente preciosas e que a gente deve guardar no coração e aprender a viver conforme elas nos ensinam. Pensemos primeiramente aqui a questão do contexto, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Qual que é o cenário de Gênesis 17? Você olha, logo no primeiro versículo, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Há já um elemento de cronologia para nos dizer em que momento da história de Abraão isso aconteceu. Com 99 anos. Você volta um pouquinho, né, dos dois últimos versículos do capítulo 16, o que você lê? Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então o capítulo 16 se encerra com o nascimento de Ismael, que é o filho que Abrão, que ainda não se chamava Abraão, se chamava Abrão, teve com Agar, que era uma serva de sua casa. E por que ele teve um filho com ela? Porque Sara, a sua esposa, já estava desiludida. Ela não queria mais, né, que ela iria ser mãe. Há uma declaração dela no capítulo 16, né, quando ela diz assim no versículo 2: disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, né? Alguns comentaristas entendem que isso era inclusive consequência de Sarai já ter entrado na menopausa. É como se ela dissesse assim: olha, até agora não assim deu, e a partir de agora é que não vai dar mais. Chegou num ponto que agora acabou. Sabe? Então, vamos fazer aquilo que todo mundo faz quando não pode ter filho? Vamos nos valer dos usos e costumes da nossa cultura? Você se deita com a minha serva, tem um filho com ela, legalmente eu posso reivindicar essa maternidade, vai ser meu filho, fica tudo certo. A promessa de Deus vai se cumprir assim, por tabela, por esse atalho, a gente vai dar um jeito nesse negócio. E Abraão, joia, todo mundo faz. Não é? É da cultura, por que eu não vou fazer? Não é? Está aí, todo mundo faz. As pessoas fazem isso, né? É como se Sarai dissesse para ele: que é isso, Abraão? Deixa de ser antiquado, hoje em dia todo mundo faz. Não pensa como seu avô, não. Não pensa como alguém das antigas, não. Deus também se atualiza, Deus tem as novas versões dele. Deus também se atualiza. Vamos fazer assim.
E Abraão acabou anuindo, se deitou com Agar. E o capítulo 16 termina dizendo assim, olha, ele tinha 86 anos quando Ismael nasceu. E aí o outro capítulo 17 começa assim, tinha Abraão 99 anos quando Deus apareceu para falar com ele. Deus ficou 13 anos em silêncio. O menino cresceu. Dá para você imaginar a festa? Abraão desejoso de ter um filho. Ter um filho era um sinal de ser abençoado, de Deus ter derramado a bênção da prosperidade, da multiplicação da vida. E ele já estava com a idade avançada, casado há muito tempo, e o filho não chegava. E nasce um. Está alegre, 13 anos. E aí Deus aparece. Esse é o cenário. Abraão já tinha um filho. Na cabeça dele, no contexto familiar dele, a promessa feita lá atrás, que começa em Gênesis 12, depois ela é repetida em Gênesis 15, ela já estava se cumprindo na cabeça dele. Está ali um filho. Sarai, mulher de Deus, teve um discernimento que eu não tive. Eu não pensei nisso, ela pensou. Olha que mulher inteligente. Olha Deus cumprindo, e eu aqui, minha cabeça dura, não estava enxergando. Mas Deus, esse é o contexto. Então Deus se apresenta. E o que nós temos aqui? Nós temos, na passagem do capítulo 17, nós podemos dividi-lo em algumas partes. Nós temos então a primeira parte, que é do versículo 1 ao versículo 8, que é quando Deus se apresenta a ele, e ele então tem um impacto desse chamado, daquilo que Deus vai dizer a ele. A outra parte é quando Deus vai tratar de uma forma muito específica a respeito da circuncisão, que vai do versículo 9 ao versículo 14. Do versículo 15 ao versículo 22, nós temos uma palavra que é direcionada a Sarai. Porque até então ela estava se sentindo meio que fora desse processo. No capítulo 16, certamente na cabeça dela passava o seguinte raciocínio: Deus falou, mas falou com ele. Ele vai ser pai de multidões. Isso não tem a ver comigo. Porque eu não consegui ter filho até hoje. Então, na cabeça dela, ela estava meio que fora desse processo. Por isso é que, a partir do versículo 15, a palavra é direcionada a ela. Para ficar muito claro que ela faz parte disso. Ela faz parte disso. Tanto que começa assim o versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, é a tua mulher. Você é casado com ela, e o que eu disse para você, eu farei na tua família. É com a tua mulher, não é com a concubina, não. Não é com a serva dela, não. Então é uma palavra direcionada para que Sarai também fique muito clara essa inclusão dela, essa participação dela. E no final, do versículo 23 até o final, nós temos a resposta pronta de Abraão. Não ficou para depois, não. O que Deus mandou fazer, ele fez logo. A gente vai ver aqui. Então, quais são os aspectos relevantes aqui, a princípio? Primeiro, a circuncisão aparece como algo que, no contexto da família de Abraão e para as gerações futuras, vai significar um sinal e um selo da aliança que Deus tem com eles. O ato de praticar a circuncisão em si não era algo novo. A circuncisão ela não está sendo introduzida na história humana aqui e agora. Temos registros de outros povos daquela região que já a praticavam. A questão não é a inovação, a questão é o significado que esse ato ganha, que essa prática ganha dentro daquela realidade. É que a partir de agora aquilo seria feito por Abraão e por sua descendência com significado espiritual. Fala, isso vai acompanhar vocês agora. Isso agora vai ser incorporado à identidade de vocês. A ordem é essa. Nós temos também de relevante aqui a declaração de Isaac
como aquele que é o herdeiro no lugar de Ismael. Não é Ismael. Foi isso que nós lemos aqui, não foi? Fala, não vai ser Ismael, vai ser em Isaque que a sua descendência vai ser conhecida. Nós temos algo interessante, porque se vocês prestaram atenção na leitura, fala-se muito do nome Isaque, que aponta para riso, né? Sorriso de alegria, né? E que talvez a vinculação dele, a gente acostumou-se, né, a pensar apenas em Sara, que sorriu. No capítulo 18 você vai ver que quando ela vai escutar depois falando que ela vai ficar grávida, ela olha para o próprio estado biológico dela e fala, mas nessa idade, né, eu vou ter filho? E olha que ali ela não olhou só para ela olhou para Abraão também e pensou, mas Abraão nessa idade, meu Deus, velhinho desse jeito, isso não vai dar para ter filho. Nós dois não vamos ter filho, nem eu nem ele, a gente não está em condições mais disso. Só que antes que Sara sorrisse, Abraão riu aqui, vocês prestaram atenção nisso? Ele também riu. E ele riu inclusive antes dela. Quando foi dito para ele, ele riu. O riso dele é meio que assim, Senhor, viva Ismael diante de ti, porque vai ser difícil para ter outro filho, né? E nós temos também aqui, que nos chama a atenção, a mudança de nome de Abrão e Sarai, né? O nome de Abrão, alguns comentaristas entendem, né? Alguns falam que seria um pai exaltado, outros falam que não, que é um nome que aponta para um tipo de ancestralidade dele, sabe? Assim, um sobrenome famoso, quem tem ancestral famoso. Acho que a Bíblia de Genebra, inclusive, apresenta isso, né? Mas o fato é que a mudança para Abraão, né, que vem acompanhada dessa declaração que ele vai ser pai de multidões, bem como a mudança de Sarai para Sara, que parece que é uma pequena variação sem alterar muito o significado, que tem a ver com princesa, parece que a relevância disso tem a ver com o fato da intervenção divina, está ficando muito clara, mudando os nomes para marcar o que vai acontecer. Que a mudança apontou, olha, eu é que estou mudando a realidade de vocês e vou transformá-los em um casal que vai ter uma descendência enorme e de onde vão proceder muitos reis e rainhas. A ênfase é muito mais nisso do que necessariamente ficar procurando de forma meticulosa o que significa essa letrinha que mudou para lá, que mudou para cá. O que significa, na verdade, é essa intervenção do Altíssimo, dizendo, olha, a partir de agora vocês serão conhecidos assim, porque é isso que eu vou fazer na vida de vocês, vou multiplicar vocês de uma forma numerosa. Dito isso, quais são os pontos teológicos, antes de nós pegarmos esse texto e começar a pensar em como que esse texto nos ajuda a entender a forma da gente viver no contexto da aliança com Deus Altíssimo, quais são as questões teológicas que precisam ser destacadas aqui? A primeira delas é que o texto deixa muito claro a ação soberana de Deus no que diz respeito à aliança. Dá uma olhadinha aqui comigo na primeira parte, né? Deus se apresenta dizendo assim, versículo 2, primeira parte do capítulo 17, que vai do 1 ao 8. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Aí vai dizer que Abraão se prostra em terra. Ele reconhece diante de quem que ele está, né? Ele prostra o rosto em terra, que é uma forma de se humilhar, e Deus continua falando com ele. E Deus diz, quanto a mim será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Ele vai e muda o nome de Abraão. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Aí ele diz, far-te-ei fecundo, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência. Vou te dar por descendência, né, e a tua descendência a terra das tuas peregrinações.
Aí na sequência ele muda o nome de Sarai. E depois ele diz, não vai ser Ismael, vai ser Isaque, o filho que eu vou te dar. O que está acontecendo aqui, irmãos? Deus está agindo, né, de uma forma absolutamente autônoma, desvinculado de qualquer ação humana, de qualquer mérito, de qualquer coisa que Abraão tenha feito para merecer. Ele intervém na história na hora que ele quer, ele muda o nome das pessoas conforme aquilo que ele vai fazer na vida delas, tudo tem a ver com ele. É um texto que aponta que essa relação de Abraão com Deus, ela reside totalmente nas iniciativas que Deus toma para estabelecer essa aliança. Tanto que quando Deus disse assim, farei uma aliança entre mim e ti, alguns comentaristas entendem que a melhor forma de traduzir nem seria farei uma aliança, seria manterei a minha aliança. Porque o chamado de Abraão para viver essa relação, esse relacionamento de aliança, começa lá atrás. Gênesis 12 é um texto que deixa isso bastante claro. No capítulo 15, inclusive, já é declarada a aliança entre eles. No 17, o que nós temos, na verdade, é apenas assim, a clarificação desses termos. Mas aquilo já estava posto, já estava colocado. E tudo isso de forma absoluta, dependendo tão somente do que Deus quer. Do que Deus quer. É Ele que chamou Abraão, Ele que está cuidando de Abraão, Ele que está dirigindo Abraão, Ele que está protegendo Abraão. E Ele que se apresenta e diz, Abraão, não vai ser esse menino não, vai ser o outro. O filho da promessa nem nasceu ainda, vai ser daqui a 1 ano. Pode anotar aí. Não será Ismael. Isso aponta para essa ação soberana. Nós temos que entender, irmãos, que o livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés. E ele foi escrito durante o período que o povo peregrinava. Então, aquele povo que saiu do Egito está recebendo essa revelação aqui escrita. Então, esse povo que está sendo chamado agora para viver uma vida de aliança, ele vai olhar para isso e ele vai entender de forma clara como que eles chegaram a ser o povo que eles são. Como que tudo aconteceu. Quem eles eram, de onde eles vieram, aonde que Abraão vivia com os seus pais, de onde ele foi chamado, como que Deus cuidou dele, como que Deus tratou dele, como que Deus fez com que ele tivesse uma família, como que Deus deu filho para ele quando ele não podia ter. Então é importante que se entenda o que está acontecendo aqui. E tudo aponta para a soberania de Deus e para a graça dele, sem que houvesse da parte de Abraão nenhum merecimento. Uma outra coisa que fica clara aqui é que o cumprimento do propósito salvífico de Deus, ele se baseia, né, e depende da provisão milagrosa e não dos processos humanos e naturais. Esse é um outro ponto importante nessa narrativa, para que a gente compreenda o que estamos lendo. Se fossem os processos humanos naturais, não haveria necessidade da graça, não já haveria como reconhecer uma intervenção da soberania de Deus. É simples. Se puder ter um filho, beleza, vai ter uma descendência grande. Se não puder ter, se naturalmente a coisa estiver difícil, então sinto muito. Vou passar a vez, vou chamar a próxima senha, vou escolher um outro homem para eu começar com ele. E o primeiro filho que nascer, a gente segue a ordem da cultura, os costumes. O primeiro filho é o filho mais velho, é o primogênito, tem porção dobrada da herança, então é o representante, vai ele mesmo, vai Ismael. Mas não. E esse é um padrão que acompanha toda a Escritura. Não foi o primeiro filho que Abraão teve, foi Ismael. Ismael foi o primeiro, mas não foi ele, foi Isaque, o segundo. E o mais interessante é que quando a história avança, na segunda geração,
alguém poderia levantar a seguinte objeção: olha, mas tem razão de Ismael não ser o filho da promessa. É porque ele era filho de um relacionamento extraoficial, né, extraconjugal. Ele não podia ser. Né? Era como se fosse um filho ilegítimo. Né? Até pouco tempo nós ainda usávamos essa expressão no nosso ordenamento. Hoje não, hoje filho é filho. Né? Não importa se é filho da esposa, se é filho da outra, não importa. Filho é filho, não tem distinção. Mas até entre nós há pouco tempo tinha filho legítimo e filho ilegítimo. Alguém poderia levantar isso: ah, mas Ismael não é porque ele é filho ilegítimo. Tinha que ser um filho legítimo da esposa, dentro do casamento, bonitinho. Por isso é que ele não foi. Só que na sequência, Isaac vai ter filhos também, não vai? Vai ter 2 gêmeos. Agora os 2 são da esposa. E não vai ser o mais velho. Não vai ser Esaú. Vai ser o mais novo. Vai ser Jacó. Porque o princípio permanece. Os planos de Deus não estão vinculados e dependentes dos processos humanos e naturais. A redenção, ela não se submete a isso. Até porque, meus irmãos, ela não pode. Ela não pode. Porque com a queda, o próprio processo natural está corrompido. Está tudo corrompido. Vocês lembram de uma musiquinha que tocava aí? Está tudo dominado. É mais ou menos isso. Está tudo dominado, mas é pelo pecado. Sabe? Por isso é que tem que ter intervenção sobrenatural. Tem que ser a ação divina. Tem que ser a graça invadindo a história. E é o que já está ficando claro aqui. Aquilo que a gente vai compreender plenamente um pouco mais à frente, aquilo que no Novo Testamento os nossos olhos contemplarão de forma clara, já está embrionariamente aqui sendo tratado, sendo desenvolvido. E à medida que a revelação caminha, isso vai ganhando mais luz e mais luz. Agora pensemos aqui entre nós, qual que é a relevância desse texto de Gênesis 17? Para nós que vivemos hoje num contexto da aliança, que fomos chamados no Evangelho para viver em aliança com o nosso Deus. Como que esse texto nos ensina isso? Né? Como que esse texto pode nos ajudar a entender que tipo de vida e resposta que a gente precisa apresentar diante do Senhor? Né? Esse texto nos dá algumas respostas aqui. E a primeira delas, o texto nos chama para a consciência de que a aliança de Deus com o seu povo é um chamado para viver pela fé no Deus, e preste atenção nisso, no Deus Todo-Poderoso. Versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que você acha que Deus está dizendo isso para ele? Aqui. Por que quando Deus conversou com ele, o chamou, conforme está lá em Gênesis 12, ou por que quando Deus conversou com ele lá em Gênesis 15, Deus não disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso? Por que ele está dizendo isso aqui? Desculpe o efeito especial. Eu vou ter que conter o meu entusiasmo aqui. Eu acho que eu estou muito entusiasmado. Até afrouxou aqui, já apertei. Por quê, meus irmãos? Há uma razão. Se você olhar Gênesis 15, Deus também fala com ele. Mas lá, como que Deus se apresentou a ele? Começa assim: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Por que lá em Gênesis 15 Deus não disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso? Ele falou: eu sou o teu escudo. Porque quando você lê Gênesis 14, Abraão se envolveu numa briga que não era dele. Tem aquele conflito entre aqueles reis, e o sobrinho de Abraão é envolvido naquele, acaba sendo levado cativo. Então ele tem que entrar naquela briga para resgatar Ló. Então ele pega a turma de Manre ali,
pessoal que era próximo dele, com quem ele gozava da simpatia daquela turma, e eles partem atrás, conseguem alcançar, e eles atacam, destroem os inimigos e recuperam Ló, e voltam com Ló e com os outros que haviam sido levados cativos. Mas Abraão havia entrado numa briga de cachorro grande, a briga que não era dele, passou a ser dele no momento em que mexeram com o sobrinho dele, e ele se envolveu, foi lá, resgatou o menino. Estou falando menino em função do assim, tipo de relação, né? Sobrinho e tio, mas Ló já era um homem, né? Ele vai lá e salva Ló, e Abraão está em terra estranha, meus irmãos. E é por isso que quando Deus se apresenta, Deus se revela para Abraão naquele instante como aquele que cuidaria dele. Fala: não temas, que eu sou o seu escudo. Os nomes e a forma como Deus se apresenta tem um propósito dentro do contexto histórico daquele que está recebendo a revelação, com quem Deus está falando. Aqui, quando Deus diz para ele assim, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sabe por que Deus está falando isso para ele? Porque tem 13 anos, aliás, um pouco mais de 13 anos tem que o menino tinha nascido. Então, o ato de incredulidade de Abraão no poder de Deus para fazer Sarai ser mãe tinha acontecido um pouco antes, pelo menos há 13 anos e 9 meses, que foi o tempo da gestação do menino. Que Abraão não tinha crido que Deus era poderoso o suficiente para fazer Sarai ser mãe, mesmo naquela idade avançada e naquele estado biológico. É por isso que Deus diz, eu sou todo poderoso, rapaz. Você está pensando que você está andando com quem? Essa é a minha versão, é a minha tradução. Mas foi mais ou menos isso. É assim que Abraão deveria ter escutado isso. Você está pensando que você está andando com quem? Eu não falei que eu vou te dar filho? Não falei? Eu sou todo poderoso, para mim não há limite. É assim que começa a conversa. E é assim que o autor quer que nós entendamos o texto. Quando ele fez 13 anos, o menino, quando Abraão já estava animado, estava ali para fazer a festança, para apresentar o menino para a sociedade, para dizer, olha o meu herdeiro. Quando ele estava cheio de amor para esse menino já, Deus se apresentou e falou, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, a grande verdade é que o chamado para viver em aliança com o Senhor começa com o chamado para crer no Deus Todo-Poderoso. Para quem não há impossível. E o grande impossível que não há, que há para nós, mas não para ele, diz respeito exatamente à nossa redenção. Para Abraão, naquele cenário, era ter um filho naquela idade. Mas para nós, tem a ver com o fato de estarmos condenados ao inferno e não temos nada para fazer em relação a isso. Absolutamente nada. Absolutamente nada. É uma sentença de condenação que você não tem como fugir dela. Não prescreve, não perde o valor, não há defesa, não há quem recorrer e não há onde se esconder também. E não há como pagar, porque o único pagamento adequado é sofrer a condenação, que é de morte eterna. Então é um tipo de condenação que você não volta dela. Não volta, não tem reabilitação, não tem. Sofreu, acabou. Esse é o impossível para nós, que não é para ele. O Evangelho é um chamado para crer que Deus fez aquilo que para nós não era possível, que foi a questão do nosso pecado. Crer no Evangelho é crer que Jesus era ao mesmo tempo
Deus. Daí o valor da sua vida e da sua oferta ser suficiente à altura da ofensa que praticamos ao Deus Altíssimo, e ao mesmo tempo plenamente homem, para poder se identificar conosco e nos representar naquele sacrifício, de forma que a sua morte fosse a minha e a tua e a do povo dele. Isso era impossível aos nossos olhos. Satisfazer a justiça divina. Só o próprio Deus podia fazer isso. Só. O Deus que ressuscita os mortos. Só Ele podia fazer isso. E a vida com Ele é um chamado para viver assim. Meus irmãos, viver pela fé no Deus Todo-Poderoso. Uma outra coisa que esse texto nos chama a entender é que a aliança de Deus com o seu povo exige de nós a disposição para andar com Ele. Olha o que Deus diz para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que Ele diz: anda na minha presença. Anda na minha presença. Meus irmãos, Abraão está sendo chamado para uma compreensão de que tem algumas coisas que precisam ser alinhadas. Porque esse anda na minha presença vem acompanhado de uma outra coisa, que dentro de uma estrutura de retórica ou de poesia hebraica, a gente chama de paralelismo. Quando, às vezes, as frases são assim ditas mais de uma vez com sentidos próximos para dar ênfase a um determinado argumento. E é dito para ele assim: anda na minha presença, e na sequência assim: e ser perfeito. E a palavra que está traduzida por ser perfeito, ela significa ser íntegro. Integridade tem a ver com inteireza, né? É pleno, não está faltando nada. Quando alguém chega para você e pergunta assim: você recebeu aquele kit, né, do participante? Se você tiver recebido todas as coisas daquele kit, né, bloquinho, camisa, caneta, etc., vai falar: recebi. Você recebeu tudo? Sim, recebi integralmente. Quer dizer, está tudo aqui, não está faltando nada. Se não, se estiver faltando alguma coisa, vai falar: não recebi integralmente, não. Está faltando um negocinho aqui. Faltou a caneta, faltou isso, faltou aquilo, né? Ser íntegro, Abraão. Anda na minha presença, Abraão, anda comigo. É como se Deus dissesse: Abraão, entenda, você foi chamado para viver debaixo dos meus olhos, meu filho. Não tem um espaço da tua vida que não vai ser debaixo dos meus olhos. E anteriormente você tem registro de outros homens que andaram com Deus. É dito em Gênesis de Enoque, que andou com Deus, de Noé, que se andou com esse Deus. E esse ser íntegro é justamente porque naquele momento histórico, Abraão estava certamente muito alegre em função do seu filho, que estava com 13 anos, já estava mudando de fase, de assim, vida ali, né? Só que acontece que nessa área específica, a área de maior alegria para ele, a área desejada, a área ansiada, anelada, buscada, ele não confiou em Deus. Ele fez do jeitinho que todo mundo fazia. Ele se valeu da cultura. E é por isso que aqui, nesse momento histórico, Deus diz para ele: ser íntegro, Abraão, ser perfeito. Não é para você andar comigo em algumas coisas só, não. Anda comigo, Abraão, ser perfeito. Por que você confiou em mim nisso? Vai confiar em mim para algumas coisas e para as outras não? Ser íntegro, Abraão, confia. Confia, eu sou o Todo-Poderoso. Meus irmãos, a gente foi chamado para confiar no poder de Deus e para nos submeter a Ele em todas as áreas da vida. Tá? Então, entenda o seguinte: se você quer andar com o Senhor e quer viver com Ele, não tem nenhuma área da sua vida que não tem que ser submissa à vontade dEle. Você foi chamado para andar na presença dEle e para ser íntegro, ser perfeito, para se submeter a Ele.
para considerar em todos os teus caminhos e para se preocupar com aquilo que o agrada em cada situação. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Meus irmãos, e o texto vai nos dizer que a aliança, ela deve ser formalmente guardada e vivida no ambiente familiar. Isso é a nossa orientação para a construção da nossa família. Talvez aqui seja o ponto que mais incomode as pessoas. Vamos voltar para o texto. Aí, a partir do versículo 2, nós temos uma série de versículos, então, que vão nos dizer o seguinte. Aí Deus declara a aliança, né? Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Abraão se curva, se prostra, né? Versículo 3. Aí Deus diz, quanto a mim, ele diz, da minha parte, Abraão, quanto a mim, né? Será contigo a minha aliança. É uma declaração da fidelidade dele, que ele vai permanecer fiel. E ele declara as coisas que ele fará. Serás pai de numerosas nações. E isso é uma declaração da realidade espiritual contida nessa promessa. Que essas numerosas nações têm a ver com o evangelho espalhado pela face da terra e as pessoas alcançadas e redimidas. Abraão já não será o teu nome, ele troca o nome de Abraão. Ele anuncia a prosperidade aqui da descendência, né? Far-te-ei fecundo, de ti farei nações, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Aqui já começa a chamar a atenção. Tudo isso que ele está dizendo para Abraão, ele fala, Abraão, e esse negócio vai para a posteridade. Isso te obriga e obriga os teus herdeiros, a tua descendência também. Isso vale para você e para todos aqueles que vão descender de ti. Toda a sua família, ao longo das gerações, estarão vinculados a isso. Aí ele promete a terra, né? Ele diz, eu serei o seu Deus, você é o Deus da sua descendência. Tem uma declaração que alcança a descendência dele. Aí olha o que vem na sequência agora. Versículo 9, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Anteriormente, no versículo anterior, ele disse, quanto a mim, no versículo 4, eu vou manter a minha aliança. Agora ele começa a dizer, quanto a você e a sua descendência, quanto a vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão guardar a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. E esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. A circuncisão, então, ela é introduzida na relação entre Deus e o seu povo com um valor, um significado espiritual profundo. A circuncisão é aquilo que nos nossos dias se equipararia a um pequeno procedimento cirúrgico de fimose. E não à toa, considerando que naquele contexto a descendência, a genealogia era invocada pelo homem, esse tipo de procedimento apontaria a prosperidade e a limpeza do canal para produzir vida. E ele diz, todo macho vai trazer isso, essa é a aliança. Mas o curioso disso, que é muito ignorado, é que, em razão desse sinal ser um sinal que tem a ver com corte na carne, muitas pessoas pensam que isso não trazia nenhuma relação com a espiritualidade do povo. Mas pelo contrário, meus irmãos, a aliança que Deus estava estabelecendo com Abraão era que tipo de aliança? Era uma aliança de obras? Não. No capítulo 15 diz o seguinte, olha o que diz o capítulo 15 de Gênesis, versículo 6. Ele creu no Senhor, se referindo a Abraão, e isso lhe foi imputado para a justiça. A aliança de Abraão com Deus era baseada na fé. Era baseada na fé. Assim como a aliança que você vive hoje no Evangelho, baseada na fé.
E isso não lhe impediu, e tampouco foi obstáculo para que a ordem divina fosse praticada naqueles que nascessem na casa dele. É exemplo do que vimos fazer hoje com o Isaac. Quando o Isaac, filho de Abraão, 1 ano depois nasceu, ele tinha condições de expressar fé, arrependimento, de falar que ele cria em Iavé? Não. Menor condição. Não tinha a mínima. Mas ele recebeu o sinal e o selo da aliança, não foi? A parte final do texto aqui diz que Abraão não brincou com isso. Quando ele acabou de receber a ordem, ele falou: todo macho aqui, ó. Todo mundo. Deus mandou, vão fazer. Não tem conversa. Todo mundo recebeu o sinal e o selo. Independente da fé. Porque isso tem a ver com a relação de Deus com o seu povo. E Deus foi mais severo com isso. Olha o que Deus disse na sequência do capítulo 17. Irmãos, aí você tem o versículo 12, a prescrição de como que isso deve ser feito, né? O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações. Isso é ordenamento perpétuo, né? Não importa se nasceu em casa, se você comprou ele, não importa, entrou na tua casa, Abraão, apareceu na tua casa, vai viver contigo, tem que ter a circuncisão. E olha o que é dito no versículo 14: o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Meus irmãos, havia espaço para algum incircunciso viver com aquele povo? Não tinha um mínimo espaço. O mínimo. Não vai viver debaixo da tenda de Abraão. Não vai. Não vai. Por que não vai? Essa é que é a questão. Vocês perceberam que antes de Deus falar sobre a circuncisão e essas exigências todas, ele declara que ele vai ser o Deus de Abraão e da descendência dele. Ele vai abençoar Abraão, vai fazer de Abraão alguém próspero. Ele já havia dito isso lá em Gênesis 12, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias. Há uma vinculação, né, da caminhada histórica de Abraão, né, e os propósitos de Deus, de forma que quem se opusesse a Abraão estaria se opondo ao próprio Deus. Não é porque Abraão é alguém por quem Deus se apaixonou, não. É porque Deus resolveu cumprir o propósito eterno dele usando Abraão. Sendo Abraão quem ele era. Portanto, atrapalhar a vida de Abraão seria atrapalhar o que Deus estava fazendo na história universal. E aí a pessoa ia se dar muito mal. Ao passo que ser favorável a Abraão, contribuir com ele, seria estar contribuindo com o desenrolar dos propósitos eternos do Deus Altíssimo na história universal. E a pessoa acabaria sendo abençoada ali, de carona. Encosta em Abraão que você vai se dar bem, porque Deus vai abençoar, ou na pior das hipóteses, você vai se dar bem ali. Fica encostadinho ali. Mas quem trabalhasse na casa daquele homem, quem servisse aquele homem, iria desfrutar das bênçãos que Deus derramaria sobre a vida dele. Porque o empregado de Abraão seria bem tratado, porque Abraão prosperaria. Então a bênção que Deus dava a Abraão iria de alguma forma se estender para quem estava na casa dele. E quem estava na casa dele, desfrutando das bênçãos que Deus dava para Abraão, tinha que saber quem era o Deus que estava dando. Tinha que reconhecer isso tudo é por causa do Deus Altíssimo, o Deus de Abraão. Nós estamos sendo abençoados aqui por causa dele. Não dá para ficar nesse cenário, sendo abençoado, recebendo de tudo que Deus está derramando na vida de Abraão, sem se submeter ao Deus de Abraão e sem receber o sinal e o selo da aliança.
E dizer, eu reconheço que eu estou desfrutando disso porque o Deus de Abraão está com a mão estendida sobre Abraão. E eu de carona estou sendo abençoado aqui. E Deus disse, se não receber o sinal, põe para fora. Põe para fora. Porque sou eu que estou tomando conta de você, rapaz. Entendeu? Nasceu aí, circuncida. Tem que fazer. Porque tem que saber quem é que é o Senhor da história universal, quem é que está tomando conta dessa família, quem é que está fazendo esse povo multiplicar. E aí, meus irmãos, quando a gente traz isso para cá, a gente tem que se perguntar, quem é que toma conta da nossa casa? Nasceu ali, Isaac, o menino que a gente espera que tenha um sorriso tão bonito quanto o nome, está ali. Quem é que trouxe Isaac à vida? Foi o Deus Altíssimo, foi o Todo-Poderoso. Ele nasceu na família da aliança. Como que esse menino não vai receber o sinal e o selo da aliança? Recentemente, uma pessoa em uma das nossas congregações teve um filho, e aí o obreiro que está no campo trouxe a questão para mim, que ela queria apresentar a criança. Aí eu falei, mas por que ela quer apresentar a criança? Você já perguntou para ela o porquê? Por um acaso ela tem dificuldade com o batismo de criança? Falou, tem. Eu falei, então diga para ela que nós não apresentamos crianças. Nós somos o povo do pacto. Se ela quiser dar ao filho dela o sinal e o selo da aliança, nós o faremos com muita alegria. Mas apresentar como se isso fosse uma espécie de superstição, eu traz aqui e ora, mas eu não acredito nesse negócio de pacto não. Mas ora que eu também não quero que meu filho fique sem receber oração. Não! Entre nós não é assim, não se faz assim em Israel. Não. E eu disse para ele, olha, se ela quisesse batizar essa criança e dissesse assim, olha, eu vou batizar, mas não vou batizar hoje, porque eu tenho parentes que moram longe, eu gostaria que eles viessem, que eles participassem, mas eu quero tanto apresentá-lo logo, que a igreja o veja, quero levá-lo, quero que o povo se alegre comigo, quero que o povo ore comigo, que nós todos juntos o apresentemos, eu ia orar na boa, sem problema nenhum, desde que ela quisesse batizar esse menino. Porque, irmãos, as pessoas lá fora podem pensar o que quiser e fazer o que quiser com seus filhos, mas o povo da aliança não. Quem crê na doutrina da aliança, na doutrina do pacto, não, a gente batiza os meninos. Porque eles são o povo da aliança. Eu não posso pegar para o meu filho, olhar para ele e falar, olha, pertence ao povo de Deus. É de Deus, não, mas eu não vou dar para ele o sinal e o selo da aliança, não. Ele é ou não é? Ele está desfrutando das bênçãos ou não está? Ele foi dado por Deus ou não foi? Foi, meus irmãos. É isso que Pedro diz, lá no livro de Atos, quando ele prega aquele sermão, no dia de Pentecostes, e a gente vê que é um sermão impactante. Pedro está ali cheio do Espírito Santo, e as pessoas são feridas por aquela palavra, porque diz assim, compungiu-se-lhes o coração, aquelas palavras, como se tivesse sido rasgado por uma faca. E aí eles disseram assim, está em Atos 2, versículo 37, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, a sua primeira carta, ele vai observar isso.
ele vai falar que os filhos dos crentes têm que ser olhados e reconhecidos como aqueles que desfrutam de uma nova realidade espiritual. Paulo chega a se referir a eles como santos. Então, meus irmãos, batizar as crianças não é uma prática religiosa que nós inventamos. Não é. É a consequência da compreensão correta do que é o pacto de Deus com o seu povo. E quando a gente olha para a escrita de Paulo, aquilo que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, ele faz uma relação muito clara, né, entre a circuncisão e o batismo. Ele diz que Cristo é a nossa circuncisão, né, que pelo batismo nós temos nele então aquilo que era a circuncisão antiga, esse sinal e selo da aliança, né? Então o que nós precisamos entender é, em Cristo, aqueles que estão em Cristo, seus filhos devem igualmente receber o sinal e selo da aliança, a exemplo do que o povo de Israel recebia. A aliança de Abraão com o Senhor, ela não ignorava a fé, mas as crianças, quando nasciam em Israel, recebiam a circuncisão sem crer. Isso não excluía delas a responsabilidade de, no futuro, se mostrar alguém temente ao Senhor. Assim como os nossos filhos são responsáveis em vir aqui à frente, no futuro, e externar a fé deles. E demonstrar que aquela promessa que foi recebida pelos pais, né, e que foi ali externada pelo ato de submissão e confiança de oferecê-los ao Senhor pelo batismo, aquela promessa está se concretizando e está se realizando no coração e na vida deles. E ainda tratando desse tema, a aliança não apenas nos faz guardar isso no sentido de transmitir esse sinal para aqueles que Deus nos dá como filhos, mas a aliança vai guiar também a escolha que a gente vai fazer na vida para constituir família. Se Abraão não podia ter no meio dele ali, no meio da família dele, quem não se submetesse a Deus e não recebesse o sinal e o selo da aliança, obviamente o povo de Israel estava proibido de se casar com quem não era temente ao Senhor. Julgo desigual estava fora de questão. Isso continua valendo, irmãos. Continua valendo. E eu confesso que eu me impressiono profundamente quando eu vejo as pessoas falando de casamento, como se não houvesse nenhum tipo de prejuízo, você sendo crente, temente ao Senhor e se casando com alguém de forma consciente que não teme ao Senhor. Eu me espanto porque quando eu vejo isso e vejo as pessoas defendendo que isso é uma coisa tranquila, que não vai ter problema nenhum, eu fico pensando o grau de ignorância, de desconhecimento dessa pessoa, porque ela não sabe o problema que ela está arrumando para a vida dela. Não sabe. Porque não tem nenhum tipo de relação humana mais profunda, mais íntima e mais preciosa do que o casamento. Para nós, o casamento é um sinal, na verdade é um símbolo, aponta para a aliança que Deus tem com o seu povo, conforme Paulo escreveu aos Efésios capítulo 5. E aí você vai se casar com alguém que não tem a mesma visão de mundo que você tem, que não olha para o mundo conforme a Escritura ensina, que olha para o casamento como um mero ato ou um contrato social. Você olha para ele e você reconhece, isso é algo que Deus plantou no meio da humanidade para simbolizar a aliança que ele tem com o seu povo. Então isso é precioso, isso vale muito. O outro não. O outro não vê dessa forma. Você está entrando nessa, sabendo que isso é algo precioso aos olhos de Deus. Para o outro não. Para o outro é um experimento social. Se der certo, beleza. Se não der, partimos para outra. Ou para outro. Você já parou para pensar que loucura que é essa?
Você vai se colocar com um outro que vê a vida de forma absolutamente distinta nas coisas mais básicas e necessárias para você constituir uma família. Seus filhos vão nascer, o que você vai fazer? Você vai poder trazê-los aqui como um homem ou uma mulher que teme ao Senhor, que está grato ao Senhor porque recebeu uma semente, uma descendência e vai apresentá-los ao Senhor? Ou não, porque o outro não quer saber disso? Como é que vai ser isso? Na hora de educar, na hora de colocar os princípios, os valores, a disciplina, como é que vai ser isso? Na hora de colocar as bases para essa relação, na hora de construir o casamento em si, o que vai valer e o que não vai? Qual vai ser a fonte de autoridade, de valor e de princípio nessa casa? Meus irmãos, não faz o menor sentido isso é uma loucura. Isso é uma loucura. A aliança, ela guia a forma como a gente vive. Por isso é que a gente não deve se pôr em julgo desigual. E se você porventura está caminhando numa relação assim, pare agora. Pare agora. Desista disso hoje, já. Porque não vai ficar bom esse negócio. Vai te trazer muitas dores. Não olhe para os exemplos de histórias que acabaram terminando bem. Eu conheço algumas histórias de pessoas que se casaram assim, mas depois o cônjuge se converteu, hoje está na igreja e tudo. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu nunca vi nenhuma dessas pessoas, mesmo essas que têm uma história, que depois de uma luta, eu nunca vi elas falarem, faça isso que é uma coisa boa. Pela graça e misericórdia de Deus, a coisa acabou melhorando. Mas até chegar lá, você não sabe o que as pessoas passaram. Você não sabe o que elas experimentaram. Você não conhece como foi a vida. O povo da aliança, ele é guiado pela aliança. Ele é guiado pela aliança. Ele vive a aliança e ele perpetua isso dentro do seu lar. Eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo o seguinte. Esse texto nos ensina algumas coisas preciosas, né? Nos ensina sobre a soberania do nosso Deus, sobre a graça dele que imperam na questão da salvação. É ele quem age na história, redimindo e salvando, independente de quem o homem é. Mas ele também é aquele que nos chama para uma vida de aliança. E a aliança exige de nós uma resposta de obediência. Ele diz para Abraão, quanto a mim eu vou manter a minha aliança, eu vou te tornar próspero. Ora, quanto a você, Abraão, você vai levar a minha aliança a sério. Lembre-se disso, você que é povo da aliança, você foi chamado para andar na presença do Senhor com integridade, em todos os caminhos. Então viva essa aliança, a testemunhe, a pregue e a viva dentro da tua casa. Seus filhos devem levar o sinal dela. O selo da aliança, e não constitua família com aqueles que não veem o mundo e que não esperam e não vivem com a mesma esperança e não vivem com a mesma fé que você, porque você não estará vivendo como o povo da aliança deve viver. Quero orar com você nesse instante. Curve a sua cabeça, por gentileza. Senhor, nós estamos aqui reunidos como teu povo. Deus, povo que o Senhor amou antes que houvesse mundo, povo que o Senhor chamou para conhecer da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajude, Deus, a ter a alegria de fazer parte do povo da aliança e a viver essa aliança, Deus, com submissão, Deus, obediência ao Senhor. Deus, que os nossos filhos, Deus, sejam tratados em todos os pontos, em todos os quesitos, como herança do Senhor, como parte do povo de Deus. Deus, a começar pelo batismo, Deus, que haja no coração de cada um aqui a boa vontade, a boa disposição e o reconhecimento de que os filhos foram dados por Ti, que eles pertencem a Ti, que eles fazem parte do Teu povo e que eles não podem viver nesse mundo
sem levar o sinal do selo e da aliança, que essa é a marca, é o testemunho ao mundo de que eles pertencem a um povo, e que eles não fazem parte desse mundo, mas eles pertencem a um povo. Esse é um sinal, é um testemunho de que nós os recebemos no nosso meio, como povo do Senhor, Deus, mesmo que eles ainda não tenham condições de expressar isso, mas que a tua igreja, Deus, faça isso com a esperança e a santa expectativa de ver brevemente seus filhos aqui à frente, ó Deus, professando a fé, declarando que amam a Jesus, que reconhecem que dependem da graça e da misericórdia do Senhor revelados em Cristo, e que vivem com a certeza da salvação e esperança da vida eterna. Ó Deus, e ajuda o teu povo também, Deus, a não constituir família, Deus, com aqueles que não temem ao Senhor, para o próprio bem deles e para a glória do nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, é o que nós rogamos a Ti. Amém. Amém. Reverendo.